arranca o joga fora. Entendeu, né? Aí a Bíblia diz que depois deles terem morrido, a arca foi conduzida, capítulo 7, para a casa de Abinadab. Aí consagraram o filho de Abinadab, cujo nome é Eleazar, para que ele ficasse responsável pela arca da aliança. Aí do verso 1 ao verso 2 do capítulo 7, a Bíblia diz que se passaram, tanto tempo que a arca ficou lá, se passaram 20 anos. Quanto tempo? 20 anos. 20 anos. Eles pegaram a arca, jogaram no canto da casa e deixaram lá. 20 anos se passam. Aí a Bíblia diz que agora, depois que a arca foi para a casa de Abinadab, Samuel dá uma palavra ao povo. Samuel dá uma palavra? E qual foi a palavra que Samuel deu? Verso 3, está aí, ó. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor. Quando foi que isso foi dito? Diga, quando a arca foi entregue a Abinadab. Agora, quantos anos passaram? 20 anos. Então significa dizer que a durabilidade da conversão do povo durou 20 anos. Está vendo que crente é ruim, irmão? 20 anos para o povo aprender a se converter. 20 anos. Porque Samuel declara: se for nos converter de todo o vosso coração. Aí no 4 é que eles decidem se converter. Há um espaço do 3 para o 4 de 20 anos, irmãos. E aí a Bíblia diz que eles removeram os balaíns, tiraram a idolatria do meio deles, porque a ficha caiu que só o Senhor, sendo tão misericordioso como é, poderia dar a eles mais uma vez uma nova chance. Você está aqui esta noite participando deste aniversário, não é porque você é bom, não é porque você é bonito, não é porque a gente se veste bem, não. Estamos aqui porque recebemos de Deus uma nova chance. Deus nos deu uma nova chance. Esse ministério está com as portas abertas porque Deus deu a esse ministério uma nova chance. Nova chance para quê? Para fazer a diferença em meio a esse setor, a essa cidade satélite, a esse distrito, a essa capital, para que todos saibam que aqui há um lugar onde Deus é adorado. Aí a Bíblia diz que o povo então ouve a repreensão, passa-se o tempo e eles renovam. Eles removem o que, pastor? Eles removem a idolatria. Agora a pergunta que não quer calar: quem trouxe a idolatria? Eles estão removendo, mas quem trouxe ela? Quem trouxe a idolatria para o povo, irmão? Quem trouxe a idolatria para o povo? Dou R$1 para quem acertar. Ninguém quer ganhar R$1, né? Não está difícil. Depois das eleições mudou muita coisa. Está estreito. O pessoal que faz Pix já está até preocupado. Vão cobrar. O diabo está furioso. Quem quer ganhar R$1 aí, irmão? Hein? Me diga. Porque quem trouxe a idolatria? E eles estão abandonando? Não, mas quem trouxe? Eles mesmos, irmão. Foram o próprio povo que se tornaram idólatras. O ser humano. Pronto, o irmão disse ali, ó, o ser humano. Porque Gênesis 8:21 está escrito: a maldade está no coração do homem desde a sua meninice. É o homem que gosta de vaidade, é o homem que gosta de botar o olho onde não deve, é o homem que gosta de trazer para perto o que Deus quer longe, é o homem que quer ter longe o que Deus quer que ele tenha perto. Entendeu? Então a culpa está no homem. Prova de que está no homem é que Israel, desde o Egito, eu disse vem experimentando experiências com Deus, de livramento, de vitória, de milagre, mas sempre Israel tem o mesmo desejo. Qual é o mesmo desejo? Voltar ao Egito, para comer pepino, cebola e alho.
Então a gente precisa ter noção e ideia de que numa festa como essa estamos celebrando ao Senhor. Irmão, fique tranquilo aí, viu? Vai dar tudo certo. Pronto, então fique quietinho aí que Jesus vai lhe abençoar. Tá bom? Tá bom, tá bem. Glória a Deus. Então, queridos, entenda e compreenda. A Bíblia deixa claro que Israel viveu inúmeras experiências, mas toda vez Israel voltava a tropeçar novamente. E não é isso que acontece com a gente, irmão? Quantas chances Deus nos dá? A gente só muda de pecado. A gente falha aqui, aí a gente diz, nunca mais eu falho aqui. Mas aí a gente acaba caindo num semelhante. Aí a gente diz, não, mas esse aqui também não cai mais, mas aí cai outro parecido. E a gente sempre vai voltando às velhas práticas pecaminosas. Prova de que é o povo que traz a idolatria. Eu vou te mostrar algo em 2 Reis capítulo 18. A Bíblia diz que em 2 Reis capítulo 18 tem um personagem extraordinário que talvez você só ouve o lado ruim dele. Ou como assim, pastor, o lado ruim? O rei Ezequias, a Bíblia diz que ele adoeceu. Então todo mundo só lembra de Ezequias da doença, que ele chorou na parede e Deus acrescentou 15 anos. Mas o capítulo 18 de 2 Reis retrata um Ezequias que talvez você nunca conheceu e vai conhecer a partir de agora, mergulhado, né, no contexto que eu estou ministrando. A Bíblia diz que antes de Ezequias reinaram 3 reis antes dele: Uzias, Jotão e Acás. Qual é o nome deles? Uzias, Jotão e Acás. E todos esses 3 reis que reinaram antes de Ezequias tinham um porém. Qual era o porém, pastor? A Bíblia diz que Uzias engrandeceu, o Senhor exaltou, levantou, honrou, porém ele se engrandeceu e se envaideceu. E o Senhor, deu cabo da vida dele. Aí a Bíblia diz que Jotão tinha um porém também. Começou a reinar, Deus começou a se agradar, mas de repente ele não removeu os altares, ele não removeu os balaíns do altar do Senhor. Aí a Bíblia diz que veio o terceiro, Acás. E esse Acás fez algo pior. Ele promoveu a idolatria para dentro da nação. E a Bíblia diz que além de promover a idolatria, sabe o que ele fez, bispo? Ele fechou a porta do templo. Agora, por uma discrepância e por uma coincidência horrenda da vida, Acás era pai de quem? De Ezequias. Ele era pai de quem? De Ezequias. E aí, abre a Bíblia, pastor, por favor. 2 Crônicas 29. Abre aí. 2 Crônicas capítulo 29. Aí a Bíblia diz que Ezequias é filho de Acás. Filho de Acás. Quem trouxe a idolatria? Acás. Quem fechou o templo? Acás. Só que agora com 25 anos de idade Ezequias começa a reinar. Aí quando você vai ler sobre Ezequias no capítulo 18, está aí, qualquer um dos irmãos pode conferir, capítulo 18, verso 3, se não me falha a memória, ou é o verso 5, diz assim: e antes dele, de Ezequias, e depois dele, não houve nenhum rei semelhante a ele, que confiou no Senhor. Tu sabe o que é isso, bispo? Antes do Senhor e depois do Senhor, alguém dizer, não tem outro igual ao Jair. Tu sabe o que é isso, irmão? Que confiou no Senhor. Mas a gente só lembra do Ezequias doente. Porque o nosso mal é esse. É sempre olhar para a deficiência. Lembra de cima? Tem um aí, filho de Jonathan, lá em Lodebar. Mas não presta não, é aleijado, viu? Davi não perguntou se estava aleijado, não. Davi perguntou se tinha alguém vivo. Mas o inimigo sempre nos conhece pela nossa deficiência. Mas Deus nos conhece por dentro e por fora. E Ele não nos vê no passado, Ele vê no futuro. Resultado? A Bíblia diz então que Ezequias com 25 anos começa a reinar. Aí agora o pastor vai ler para você ver o primeiro ato de Ezequias como rei. O primeiro ato. Lê aí, meu santo, o versículo de número 3. 29, 3. 2 Crônica 29, 3. E ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu-se as portas da casa do Senhor e os reparou. Pronto. No ano primeiro, no primeiro mês, sabe o que a Bíblia está dizendo? Fizeram a solenidade. Vamos lá,
vida longa ao rei, que rei Ezequias. No dia que ele assumiu o trono, nesse mesmo mês, no mesmo ano, ele não pensou, ano que vem eu começo a fazer alguma coisa na nação. Não, no mesmo mês, no mesmo ano, ele poderia ter dito: prepare as concubinas que eu vou para rei, prepare as concubinas que agora eu vou festejar. Não, sabe o que ele fez? Dá licença, eu preciso ir ali. E ele se direcionou ao templo e a multidão foi atrás dele. E quando chegou no templo, ele arregaçou as portas e disse: a partir de hoje essa casa voltará a ter culto novamente. A partir de hoje a adoração voltará para este lugar. Pastor, não entendi. O pai promoveu a idolatria. Ele tinha tudo para fazer as mesmas coisas erradas igual o pai. Mas quem vive na dependência de Deus não pega exemplo errado. Ele olha para o autor e consumador da nossa fé e faz aquilo que agrada ao Senhor. Restaurou a adoração. Então diga assim, ó, para você poder dizer até aqui me ajudou o Senhor. O primeiro segredo é restaure a sua adoração. Porque Israel está fazendo isso. Israel agora já se converte. E aí você vai ver no capítulo 7 o que Israel está fazendo. Israel agora vai jejuar. Crente que não gostava de jejuar, agora está jejuando. Está no texto. Israel começaram a beber água e a jejuar, porque agora está ficando tudo na paz, está tudo tranquilo. Aí quando lá está tudo tranquilo, tudo favorável, de repente diz o texto: e se aproximam os filisteus. Aí entra o versículo 7 que ele diz: então os filhos de Israel se ajuntaram e foram atrás de quem? Do profeta Samuel. Eu quero te fazer um pedido, Samuel: não pare de orar nenhum segundo. Peraí, irmão, o que eles estão fazendo agora era para ter feito no capítulo 4, ter orado ao Senhor para poder ir para a peleja, mas não fizeram. Mas aqui cai uma lição para nós. Todo crente é assim, irmão. Ele só aprende depois que quebra a cara. O pastor está na escola bíblica, no culto de ensino, no congresso, na reunião das senhoras, no culto das crianças, dizendo: vigie, cuidado, vamos nos comportar melhor, vamos viver na presença de Deus. Mas os crentes fazem ouvido de mercador, entra aqui, sai aqui. Aí quando dá errado, pastor, quando é que vai ter uma campanha poderosa? Que a gente está precisando ir buscar o Senhor, né, pastor? É eles os primeiros a vir pedir para o pastor fazer campanha. Pastor, janeiro está chegando aí, pastor. Esse mês aí de novembro, dezembro foi muito gasto, né, pastor? As coisas estão difíceis, muito caro. Pastor, era bom só fazer a campanha das portas abertas. Para Deus abrir novos horizontes para nós aí. Por que esse povo faz isso, irmão? É simples. Porque eles deveriam ter olhado isso antes. Mas bom é que eles ainda despertaram. Que é o que acontece conosco. Só estamos aqui porque nos despertamos a tempo. Porque se não tivéssemos nos despertado a tempo, estávamos lá fora. Então o fato de você estar aqui é a mesma coisa que Israel estava fazendo. Samuel, não cessa de clamar por nós. Samuel, não cessa. E aqui eu aprendo um segredo que está dentro das entrelinhas. Qual? Antes deles clamarem a Samuel, eles estão jejuando, o coração, eles já tiraram todos a idolatria e eles estão voltando ao Senhor. Sim ou não? Só que agora quando eles vão falar com Samuel, o que é que Samuel vai fazer? Pegar um animal e sacrificar. Então o que a Bíblia está dizendo? Que para determinadas batalhas existem níveis de entrega. Eles já estavam orando, eles já estavam buscando.
Só que como os filisteus estão vindo mais furiosos contra eles, então precisava aumentar o nível, precisava intensificar mais, que é o que falta na nossa vida. A gente tem a mania de participar da festa, chorar, dobrar o joelho, se alegrar, falar línguas estranhas, pular do pé só, ficar no manto, mas depois que entra a próxima semana que acabou o congresso, a gente relaxa. Aí a gente vai para a pizzaria, a gente vai para as hamburguerias, e a gente vai para a casa do vizinho, está chegando Natal, vai vir os parentes tudo de Nanda Turismo, Zeca Turismo, Pepinha Turismo, e vai ficar indo turismo, aí vai descer na nossa casa, aí vai fazer aquela ceia de Natal agora, aí tu não vai vigiar, não vai dar bom testemunho de crente da ceia de Natal, porque teus parentes vão abrir cerveja dentro da tua casa, vão fumar cigarro dentro da tua casa, e tu passou o ano todo pedindo ao pastor para abençoar teu lar é santificado, e agora teu parente ímpio, mundano, chega lá dentro, fuma, se troca, pega, e ainda te oferece uma cidra cerecé. Aí tu diz assim, o pastor não está aqui, só um bolinho. É aí que você perde toda a moral de cristão, porque amanhã depois quando você for falar de Deus para esse seu parente, ele não vai dar crédito a você. Ele não vai ver Deus na sua vida, simplesmente pelo comportamento. Então Israel sabe que precisa intensificar, então ele recorreu ao nível maior, ele buscou ao profeta uma autoridade mais possivelmente disposta a buscar mais do que eles, e que tinha mais intimidade que eles. E a Bíblia diz que enquanto Samuel estava lá sacrificando, o povo estava na expectativa. A gente vai ter que batalhar, não vamos fugir, não vamos perecer. Samuel está orando, Deus está nos vendo e vai dar certo. Aí a Bíblia diz: o Senhor trovejou com grande trovoada e acabou, fulminou e aterrou todos os filisteus. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Este ministério está fazendo 6 anos, não é porque a gente está aqui, não, é porque todos os inimigos que se levantou contra esse ministério tiveram que ver a mão de Deus sobre este lugar, e o próprio Deus trovejou em prol deste ministério e aterrou todos os adversários dessa obra. Só estamos aqui porque Deus batalhou. Então o que a gente tem que fazer, irmão? O que Samuel fez? Intensificou o nível de adoração, Deus aceitou, o povo foi livre. Aí agora Samuel vai fazer o quê? Um memorial, para que a gente nunca esqueça, porque crente tem amnésia. Crente tem amnésia, irmão. Sério, pastor? É só olhar para Elias, é só olhar para que enfrentou 850 profetas de Baal. Se eu sou filho de Deus vivo, cai fogo do céu, segundo a minha palavra não vai chover, tal, e caiu fogo e não choveu e tal, porque ele estava cheio de autoridade, cheio de poder. Aí um dia Jezabel mandou uma carta: Elias, vou te pegar. E ele foi se esconder na caverna, irmão. Aí eu lhe pergunto: cadê o Elias lá, irmão? Do monte, o poderoso, o que enfrenta demônio, o que expulsa, o que diz sai em nome de Jesus, o que quebra todo o embaraço. Desapareceu. Por quê? Porque tinha esquecido que o Deus que era com ele no Carmelo também estava com ele na caverna. É por isso que a Bíblia diz que Deus apresenta-se a ele e diz assim: o que fazes aqui, Elias? Deus estava lá. E aí tem hora que a gente se esquece que Deus está aqui. Tem hora que a gente se esquece que Deus está trabalhando. Ei, tu já viu como é que o diabo trabalha, irmão? Ele bota a inveja no coração do irmão, e o irmão começa a ter inveja no carro do outro. A inveja é visível ou invisível? Invisível. Você não vê, ela não tem uma matéria, mas está lá no coração. Aí põe a ira. Então o diabo opera de forma invisível, e Deus também opera de forma invisível. Tem coisas que estão acontecendo na tua vida que tu está até achando que é o diabo,
E é o próprio Deus que de forma invisível está permitindo esse processo só para poder levar você a gritar: até aqui me ajudou o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! A gente poderia pegar N experiências de irmãos aqui. Eu estava conversando hoje com um amigo meu que está na cidade de Columbus, é em Columbus, em Ohio, lá nos Estados Unidos da América. E eu conversava com ele hoje pela videochamada. Ficamos 1 hora conversando, pastor Anderson, meu amigo. E aí eu conversava com ele me dizendo como foi o processo para ele ir para a América. Deus tinha dito que ele ia conhecer uma pessoa que levaria ele à América, mas ele não imaginou que seria tão doloroso como ele pensou. Porque ele imaginou que Deus ia dar muito dinheiro, ele ia pegar o dinheiro, tirar o visto, pegar dinheiro, pagar passagem de todo mundo, família, todo mundo. Não. Ele conheceu uma pessoa que a pessoa disse assim: eu financio tua ida para a América. Eu financiei quanto? 130 mil. Só que teve que ir pelo México de forma clandestina. E ele disse: Deus, eu andando como clandestino, por que, Senhor? Mas Deus queria ele na América. E ele foi pelo México. 3 dias teve os documentos retidos pelo pessoal da imigração lá. E aí ele ficou num processo lá de quase 1 semana retido. Depois pegou os documentos, conseguiu chegar na América. Aí quando chegou lá, conheceu um outro pastor que disponibilizou a casa, alugando para ele. Aí imaginou a cultura diferente, morando num lugar sem conhecer ninguém, sem falar a língua de ninguém. Meu Deus. E tendo que matricular a filha de 8 anos numa escola onde todo mundo fala inglês. E a menina ficava assim. E ele disse que quando chegava em casa, a menina gritava de chorar: pai, vamos embora, pai, vamos embora, eu não falo com ninguém lá. E ele disse que aquilo feria o coração dele, mas mesmo se ele quisesse ir embora, não tinha como, porque os documentos estavam retidos pela imigração. E aí ele disse que passou por esse processo até que um juiz de lá tomou a causa, legalizou a documentação dele, para ele poder estar lá. Hoje ele está lá legalizado. Abriu uma empresa de house clean, que é esse negócio de limpar a casa. Ele bota os funcionários para limpar, ele é o patrão. Aí ele comprou um Jeep 4x4, tá lá. Aí estava com um raibanzão: oi pastor, o senhor menino tá cheio. E foi que eu não te conheci desse jeito. Eu te conheci no barraquinho de Santa Maria, que eu fui levar uma ajuda para tu. E tu tá agora desse jeito, me conta essa senha. Ele disse: pastor, o processo foi muito doloroso. E hoje ele estava deixando no aeroporto um itinerante que é muito amigo dele, que estava lá e ficou 2 meses lá ministrando na região de Flórida e muitos outros lugares lá. E aí o que é que eu peguei de lição do que eu conversei com ele? A vida do crente é processual, meu irmão. Esses 6 anos aqui, a gente diz assim: ah, tá lindo, tá maravilhoso, mas não queira saber como foi o primeiro mês, o segundo mês. Eu garanto que se tu conhecesse na íntegra a história, como foi o primeiro, o segundo mês, pelo bastidor, a luta, o processo que foi, tu mesmo queria. Eu que nunca vou para uma igreja dessa, né? Porque foi doloroso. Mas hoje nós estamos vendo o resultado. Hoje nós estamos vendo a colheita, os frutos. Tudo porque Deus colocou essa obra como memorial de que Ele ainda está trabalhando no meio do seu povo e ainda vai fazer muito mais. Eu quero encerrar e orar pela sua vida, porque saber que Deus opera, você já sabe. Que Deus quer trovejar na sua vida esta noite, você também sabe. Agora eu quero saber se você está disposto a tomar decisões. Como, pastor? Grave esse nome, escute isso com atenção. Alfred Nobel. Qual é o nome? Alfred Nobel. Pastor, quem foi Alfred Nobel? Alfred Nobel, cientista, filantropo, multimilionário, e inventor de uma das coisas que nós conhecemos muito bem. Das inúmeras patentes que ele possuiu, ele criou uma grande invenção chamada dinamite.
É o inventor do quê? Da dinamite. Só que o jornal da sua cidade, depois que ele já estava muito mais rico por causa da invenção, anos se passaram, o jornal da cidade mesmo anunciou: Alfred Nobel morreu. Talvez o repórter que fez a matéria e mandou publicar trabalhava na Globo. Porque quem morreu não foi Alfred Nobel, foi o irmão. E disseram que foi o Alfred Nobel, mas foi o irmão. Entendeu? Foi o repórter da Globo que foi Nobel. Isso é fato. Entendeu? Aí diz que Alfred Nobel morreu. Pastor Isaac, quando a notícia espalhou nos jornais, Alfred Nobel morreu, todo mundo começou a dizer em uma só voz: foi-se embora o anjo da morte. Foi-se embora o anjo da morte. Porque o povo atribuía esse nome a ele por causa da invenção, a dinamite. E quando ele ouviu essa primeira pronúncia da boca de algumas pessoas, e escrito no jornal, morreu o anjo da morte, aquilo mexeu com a consciência dele. E os anos foram se passando, e ele tomou uma decisão, que é por isso que eu disse: se você está preparado para tomar decisões. E sabe qual foi a decisão que Alfred Nobel tomou? Pegou toda a sua riqueza, todos os seus recursos, e destinou na área da ciência, da economia, de todas as outras áreas, e criou um dos maiores prêmios existentes, que é o Prêmio Nobel da Paz. Ou seja, ele não aceitou mentalmente um dia morrer e ser lembrado como o anjo da morte. Ele rejeitou isso na vida dele. Ele disse: eu não aceito ser lembrado como um homem promovedor de morte. Eu vou criar algo, vou tomar uma decisão, e eu serei lembrado como um homem que promoveu a paz. O que isso quer dizer? Estenda a sua mão e diga assim: do meu passado, eu não tenho poder e domínio, porque já foi. Mas do meu futuro ainda está sobre as minhas mãos o controle. Uma decisão esta noite pode mudar o teu amanhã. Uma decisão sua aqui neste culto pode mudar a trajetória da sua vida espiritual